complexo, a gente vive entre ordem e desordem, onde o mundo não é perfeito. A evolução, a natureza, essa ideia de que a evolução é perfeita, a natureza é perfeita, não, é uma loucura ali, é uma luta, está todo mundo tentando sobreviver. Tem ordem e tem desordem, onde ordem aparece, desordem vai lá e esculhamba, e aí vem ter que ajeitar de novo. A vida é isso, é se adaptar a esses ordem e desordem. Tem vários exemplos de sistemas complexos, né? Trânsito, vocês vão lidar com coisas complexas. Então, o que eu quero dizer a mensagem aqui é: não tenham medo de complexidade. Complexidade é um poder, entender a complexidade, ter sangue frio para entrar em complexidade, é um poder. Eu hoje estou me definindo, quando perguntam, eu não sei mais o que é que eu sou, o que é que eu estudei já algumas coisas, e se me perguntar o que é que tu és, eu não sei mais. Então, eu estou me definindo como, sou um mergulhador, eu mergulho em complexidade. Então, para tentar arrumar alguma coisa simples, tentar explicar e tentar entender aquela complexidade. Mas o que são sistemas complexos, né? Eles se adaptam, eles se auto-organizam, eles aprendem, eles replicam, eles antecipam. Então não pensem que vocês estão aprendendo algo que é estático, ou que vocês vão saber, vocês vão usar porque o mundo é estático, porque as empresas são uma coisa estática, você entra aqui e sai aqui. Não é assim. Tudo é dinâmico, tudo é complexo, tudo está mudando. É feito um jogo de futebol num campeonato, na Copa do Mundo. Se o técnico perde um jogador, ele tem que colocar outro jogador para suprir aquela necessidade, aí o outro treinador muda também. Então, a gente está jogando. A vida profissional também é uma carreira em adaptação. A gente mergulhar em complexidade, então, buscar o simples pelo entendimento do complexo. É como que os simples fossem as pérolas lá no fundo do oceano. Mas para achar essas pérolas, tem que ter coragem de mergulhar no complexo. Então, se te oferecerem um caminho mais simples, olha, é fácil, é simples. Às vezes não é melhor. Para o treinamento intelectual, tem que suar. É a mesma coisa de ir para a ginástica. Eu tenho vários de vocês aqui que eu tenho certeza que vão para a academia e ficam lá malhando e suando. Para o treinamento intelectual é a mesma coisa. O filósofo Ludwig Wittgenstein, outro filósofo, ele dizia que pensar é como mergulhar. Requer um esforço físico para ir à profundidade. A gente tem que ter medo de ser superficial. Tem que ir à profundidade. E quando você vai à profundidade, lá embaixo tudo faz mais sentido. E você tem calma e tranquilidade para entender como é que é lá embaixo. Você volta e vê o todo e você encaixa as coisas. Então, não tenham medo de complexo. Esse é o meu filho, é um clonezinho aí. E eu queria dizer para vocês o seguinte, Einstein dizia que é um milagre uma pessoa se permanecer criativa após a educação formal. E é difícil mesmo. Eu fiz experimentos com estudantes de mestrado e estudantes de escolinha de 9, 10 anos, e as ideias dos problemas que eu passei, a turminha dos 9 anos arrebentaram, massacraram os estudantes de mestrado e doutorado, porque ninguém tinha dito para ele ainda que não pode. E eu quero contar uma história. Esse é o meu baixinho, e ele, quando tinha 2 anos e meio, eu comecei uma atividade com ele, que era o seguinte: toda noite, eu fui uma noite, coloquei ele para dormir, e ele disse, papai, fez uma pergunta, como toda criança, fez uma pergunta, 2 e meio, uma pergunta bobinha. Eu expliquei e notei que ele não estava prestando atenção. Aí eu não gostei daquilo, eu disse o seguinte: então, vamos fazer um trato. Tu vais perguntar toda noite, tem direito de fazer uma pergunta, mas eu vou fazer 3 perguntas do que eu expliquei. Uma provinha oral antes de dormir, um testezinho antes de dormir. Bem, como toda criança curiosa, ele topou, e nós começamos essa atividade, fazia oraçãozinha, e começávamos a conversa, ele fazia a pergunta dele, e aí, ou seja, eu pensei nesse exercício, eu comecei a criar esse exercício para ele ter concentração, porque eu acho que sem concentração você não aprende nada, mas deu um efeito colateral, eu quero contar para vocês. Eu fui ciência, eu trabalhei com inteligência artificial, com tentar simular máquinas criativas, o que tem dessas teorias malucas aí de tentar fazer máquina. Então eu encarei o nascimento do meu filho como um experimento cognitivo. Quem é da psicologia entende bem o que eu estou falando. Eu vi uma mente 0 km pronta.
para carregar. Então, e aí eu comecei a responder as perguntas dele. Por exemplo, no começo era assim, pai, ele olhava para a luz e dizia, o que é luz? Aí eu dizia, tem 3 formas de luz. Bem simples, né? Aquela coisa do complexo, simples, explica simples, porque eu vou perguntar depois. E 2,5, 3 anos, eu disse, olha, tem a luz do fogo, a luz da energia e a luz do sol. E dava um pouquinho de astrofísica, conceito de dia e noite, do sol, uma coisinha mais leve assim. E aí eu perguntava quais são as 3 formas de luz, e ele nem falava direito, fogo, sol e energia. Mas aí a qualidade das perguntas foi só aumentando. Teve um dia que eu estava viajando e ele perguntou para minha esposa, aí a gente cobriu vários assuntos, né? A gente foi evolução natural, astrofísica, processo, teoria dos materiais, química, a gente cobre e começou a qualidade das perguntas. Teve um dia que eu estava viajando e ele perguntou para minha esposa, mamãe, tem gravidade aos 3 e poucos meses? Tem gravidade dentro d'água? Eu fiquei tão orgulhoso. O cara, ele questionou se as leis da física agiam da mesma forma lá embaixo. Ele já sabia o que era conceito de gravidade, tudo, como é que gravidade... A gente tem conversas fantásticas, né? Pesadíssimas, assim. Ele dá um trabalho às professoras dele, vocês não fazem ideia. E aí, na época, e a qualidade das perguntas vai aumentando. Eu vou terminar com esse exemplo. Ele quando criança, chega aos 4 anos de idade, mais ou menos, os meninos, né, eles se interessam por dinossauro. Tudo é dinossauro. É dinossauro, tal, Misterocola, aqueles nomes lá. E ele me perguntou um dia sobre os dinossauros, como é que desapareceram. Eu expliquei, né? Olha, teve um meteoro, tal. Ele ficou com aquilo na cabeça. Aí eu fiz a pergunta, ele respondeu, entendeu? Quando foi no outro dia, ele disse, papai, eu quero fazer 2 perguntas do assunto de ontem. Não tinha acabado para ele ainda. Eu disse, não, tudo bem. Eu disse, quais são as perguntas? A primeira é, pode vir de novo o meteoro? Aí eu expliquei, tal, pode, mas o ser humano ainda podia desviar, tal, todas as teorias de astrofísica que podiam. A probabilidade, aí eu expliquei o conceito de probabilidade, ele entendeu tudo. Depois eu disse, e a última pergunta? Aí ele disse, quem jogou o meteoro? Então, assim, tudo, como uma criança faz as perguntas certas, né? O que eu quero dizer para vocês é que inovar não tem nada a ver com resposta. Inovar é fazer pergunta. Então, Einstein dizia que se tivesse 20 dias para resolver um problema, ele passaria 19 perguntando e ele ia resolver, ele ia responder. Então, é a pergunta que é o segredo. E olha, não travem de fazer uma pergunta, por mais infantil que ela pareça, por medo dos outros. Muitos de vocês estão começando aqui, ou por timidez, ou por... façam as mais básicas. Pensem como criança, tenham coragem de fazer a pergunta mais boa. O que me deu orgulho outro dia foi quando eu cheguei no quarto dele, coloquei ele para dormir, e tinha esse desenho. Não sei se vocês conseguem ver daí. Exato, dá para sacar. Eu saquei assim, né? Eu vi o que era. Aí eu disse para ele, coloquei ele para dormir, eu disse, que desenho é esse aí? Esse quadro eu uso com ele para, por exemplo, o elevador, eu explico como é que as polias, como é que estão, eu desenho as soluções para ele entender as coisas. Então, uma maneira da gente se explicar. E aí eu cheguei e tinha esse desenho em casa. Aí eu falei para ele, o que é isso aí? Ele disse, eu estava explicando a órbita da Terra para a Neide, é a babá dele. Ele sentou ela no chão e estava explicando a órbita da Terra para a babá. Eu achei fantástico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele é uma criança, eu não estou estragando nada, eu sei, ele é uma criança, ele brinca mas a paixão que eu ensino para ele, a ciência, a beleza da ciência, a beleza do conhecimento é melhor do que muitas histórias. É mágico, é fantástico. O problema é que a gente não fala, não se comunica bem. A beleza da ciência, a beleza do conhecimento. Então, ele vibra com astrofísica, com evolução natural, com teoria dos materiais, da mesma forma que vibra com Ben 10 ou com outro desenho. Quem tem criança aqui sabe o que eu estou falando. Sei lá, qualquer cartoon desse famoso aí. Então, ele não é melhor do que ninguém, que outra criança. Não. Pelo contrário, nossa máquina, todos nós, somos iguais em termos de rádio. Tem algumas diferençazinhas, mas é o treinamento que faz. É o treinamento. E não importa de onde tu vens, de que você tem que saber que está jogando de igual para igual. Eu vim do Nordeste,
trabalhei em alta tecnologia e eu conseguia em outros países, em várias grandes empresas, e não importa, o jogo é livre para todo mundo, depende de quem treina. Agora, vamos ver quem leu mais, vamos ver, aí a gente vai para o jogo. Então, o jogo é igual para todos vocês. E pensar como criança ajuda muito. Para terminar, eu estou louco para inverter. Vocês sabem que vai acontecer em breve, eu não vou entender de tudo, e ele vai entrar na academia, vai sentar com vocês, e eu vou ter alguém para perguntar. Ele vai me ajudar a entender as complexidades. Eu estou louco para esse dia acontecer, que eu inverto o papel. Então, assim, eu vou ficar um velhinho, meu filho sabendo um monte de coisa, e eu, um velhinho curioso, vou ter alguém para me ajudar a perguntar, porque eu pergunto muito. Então, perguntem. Essa é a única essência de tudo, é perguntar, perguntar, perguntar. Tá? Feynman, como alguns falam, era um físico que criou a nanotecnologia. Ele dizia o seguinte: para pensar realmente profundo, ele dava esse exemplo das pirâmides de cartas. É feito montar uma pirâmide de cartas. E se não tiver concentração e alguma coisa disso tudo cai, você tem que começar tudo de novo. Então não achem que dá para ir profundo sem se concentrar. Vocês precisam aprender a se concentrar. A gente vive num mundo completamente dinâmico, multifuncional, televisão e rádio, tudo mais. Perguntem a vocês estão conseguindo ir lá na profundidade do assunto, do problema? Antigamente, as pessoas faziam isso em caminhadas, andando e pensando. Físicos fazem isso ainda hoje. Eles pegam equações, transformam em geometria, em uma esfera, em um plano, e vão caminhar e andando com aquelas equações. Então, a pergunta é: quão profundo vocês estão indo? Essa é a pergunta que também é importante. Quão fundo vocês estão indo? Quão fundo vocês querem ir? É na profundidade Big Brother, ou novela das 7, ou qual é a profundidade que a gente está falando aqui? Qual o jogo que vocês vão querer jogar? E eu diria, olha, vamos aproveitar que ainda é democrático. O que eu estou falando é o seguinte: imagina, é democrático, tudo que vocês precisam, vocês têm acesso, a internet é fantástico. Se eu tivesse uma Wikipedia quando eu comecei essa loucura, imagina, você consegue ver quem disse o contrário, quem criticou. Eu fico horas ali, 3 horas ali, eu não precisava mais trabalhar, ficava só na Wikipedia, aquela fonte de conhecimento. A Microsoft gastou bilhões, lembram da Encarta, um projeto da Microsoft, eles gastaram bilhões de dólares para tentar fazer a biblioteca do mundo, não conseguiram fazer nada. Veio um maluco, criou uma plataforma digital, colaborativamente, aberto no mundo todo, e aí criou-se uma biblioteca como a Wikipedia. Então, vocês têm acesso, mas acesso não é tudo, tem que ter sede, tem que ter vontade, tem que ter concentração. Então, sem concentração, é treinamento, vocês não conseguem ir à profundidade. Isso é uma experiência própria. Eu cheguei a limites de concentração realmente sem falar com ninguém durante semanas, meses. E eu acho que é a única coisa, a única fundamental para a gente ir fundo. Eu tenho amigos e eu morei em vários países e alguns, quando, começam a conhecer uma pessoa, ele está na sala e eles se chamam: olha, vem cá que eu quero, né, os amigos da família, assim, o dono da casa, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Aí chega na adega. Geralmente é a adega que eles se orgulham. E aí pegam um vinho, fazem: olha, esse vinho aqui custou $4.000, eu comprei em tal lugar, aquela coisa toda. E eu gosto mais de cerveja do que de vinho, então já não entendo muito por isso. E aí eu comecei a ver que eu fazia algo similar. Eu chegava os amigos em casa, alguém que você estima, assim, e dizia: olha, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E eu chegava para a minha biblioteca, assim, e mostrava meus livros. Esse aqui mudou minha vida, falou uma frase. Os caras olhavam para mim e diziam sem entender nada também. Então, eu não encontrei, se vocês descobrirem, me digam, eu não encontrei nada mais forte para mudar uma carreira, para criar uma carreira de sucesso, para inovar, para tudo, do que livro. Assim, livro, ele potencializa a tua imaginação, ele turbina teus pensamentos, ele te ajuda a estruturar as ideias. Tu crias histórias que tu podes conectar coisas. Livros mudam a vida de pessoas, mudam a vida. Eu não empresto, eu tive vários problemas na minha corrida aí, treinamento intelectual que ainda faço. Eu leio muito, consumo muito, eu preciso consumir. A única coisa que me dá segurança de entrar numa reunião de problemas cada vez mais difíceis e perguntam: como é que tu consegue manter a frieza? Olha, porque eu estou cheio de bala nova aqui.
eu tô treinando, eu estou trazendo coisa nova.